pessoais, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje, vlog de leitura do livro O Herói Perdido, o primeiro livro da saga Heróis do Olimpo. Esse livro aqui, ele vem depois da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Pra quem não sabe, né, eu acho que a maioria das pessoas que entrou nesse vídeo é pra ver sobre Heróis do Olimpo, já leu Percy Jackson e quer expandir o universo, quer ver mais outros livros. Mas se não for o seu caso, se você estiver aqui e não conhecer Percy Jackson, enfim, eu recomendo você ler primeiro Percy Jackson e os Olimpianos. Então, pra quem não conhece, eu vou fazer uma breve introdução, porque esse aqui vem depois e aí vai ficar bem confuso. Bom, gente, os livros de Percy Jackson são 5, tem uma saga, né, Percy Jackson e os Olimpianos. Nesses livros conta a história do Percy Jackson, que descobre ser filho de um deus. Então ele é filho de um humano e filho de um deus, ele é um semideus. E aí no primeiro livro ele tem 13 anos e ele finalmente descobre por que ele parecia tão diferente dos outros. O motivo era que ele era filho de um deus. Não vou falar qual deus que é pra não dar spoiler. Pra vocês terem uma noção, eu conhecia Percy Jackson, mas nem sabia de quem ele era filho. Então eu acho legal guardar essa informação pra não dar spoiler. Mas enfim, gente, então ele descobre ser filho de um deus e ele tem várias missões, cada livro é uma missão e tudo leva a uma grande profecia final. Mas é muito legal a gente acompanhar o crescimento do Percy, enfim, ele conhecendo todo esse mundo de gregos e todas essas maluquices que ele vive, então é bem legal. Então essa saga aqui, gente, Os Heróis do Olimpo, essa saga vem depois da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Tem um ou outro livro extra ali e aí sim depois vem essa saga. Essa saga é composta por 5 livros, tá? Esse aqui é o primeiro livro. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer o Jason, a Piper e o Léo. Se você tá aqui pra saber se o livro é bom, se você acha que vai gostar, se vale a pena continuar a ler depois de Percy Jackson e os Olimpianos, eu vou explicar um pouco a história pra você. Bom, gente, basicamente aqui a gente conhece a história desses 3 semideuses. Eles chegam no acampamento Meio Sangue, né, depois de serem resgatados pela Annabeth Chase, uma personagem que a gente conhece muito bem de Percy Jackson e os Olimpianos. E ela vai lá devido a uma pista que ela recebeu, porque uma coisa aconteceu com o Percy. Sim, Percy Jackson é mencionado nesse livro, mas ele não aparece, tá, gente? Ele é só mencionado. Quem aparece bastante é a Annabeth, né, naquele período que eles ficam ali no acampamento Meio Sangue, né, os 3 protagonistas. Mas eu acredito que no próximo livro, sim, pelos acontecimentos desse, o Percy vai ser, tipo, meio que protagonista do próximo livro, mas eu não tenho certeza. Mas então, gente, nesse livro aqui ele é mencionado porque aconteceu uma coisa com ele, não vou falar o quê, e aí tá toda essa, né, comoção lá no acampamento, enfim. Mas, o que acontece, gente? Esses 3 protagonistas aqui têm ponto de vista de cada um deles. Basicamente, os 3 têm coisas que ligam um ao outro para realizar a missão, né? Então, cada livro eu acredito que tem uma missão e no final vai ser igual o Percy Jackson, vai tudo levar pro grande acontecimento, pra grande profecia. Então, nesse livro aqui, eles têm que resgatar uma deusa ou um deus, não vou falar quem é, que é muito importante pro Olimpo e simplesmente está preso. Então, assim, isso significa o começo de uma nova guerra, né? Como a gente sabe, Percy Jackson teve a Guerra dos Titãs, e agora vai ter outra guerra, talvez até pior que a Guerra dos Titãs, sim. E aí, novamente, a gente vai ter que ver crianças se sacrificando, né, gente, pra salvar o Olimpo. Ai, de novo isso, né? Mas enfim. E aí, eles são grandes peças importantes dessa história, dessa profecia, enfim, desse acontecimento, desse sumiço. E eu vou ler só uma coisinha rápida aqui de cada um para vocês entenderem melhor. Jason tem um problema. Um belo dia ele acordou sentado no ônibus lotado de jovens e todo o seu passado estava apagado da memória. Ao que parece, ele tem uma namorada chamada Piper e um melhor amigo, Léo. Os 3 estudam na Escola da Vida Selvagem, um internato para crianças difíceis. Então ele acorda nesse ônibus do lado da Piper e do Léo, que se dizem ser sua namorada e seu melhor amigo. Então Piper tem um segredo. Seu pai, um ator famoso, está desaparecido há 3 dias, quando num pesadelo ela o vê em perigo. Piper não sabe o que seu sonho quer dizer, nem porque seu namorado de repente não a reconhece mais. Então eu fiz segredo à toa, né, gente? Quem tá desaparecido é o pai dela. E aí existe esse grande dilema entre a missão que ela tem que completar de salvar esse deus ou deusa e entre o pai dela também estar em perigo. E tem o Léo.
que não fala muita coisa sobre ele, fala mais sobre ele no acampamento mesmo, mas tem uma parte aqui interessante que será que isso teria algo a ver com a amnésia de Jason ou com o fato de que Léo às vezes vê fantasmas? Então, esse deus ou deusa aparece pra ele desde quando ele era criança, né? Meio que como uma previsão, tipo assim, ó, você é só uma criança agora, mas no futuro você vai entender porque você é tão importante pra mim. Então, né, meio que realmente se prova importante, né, nessa missão. E é isso, gente. Esse é o livro. Eu espero que vocês gostem do vlog de leitura. Vocês vão entender aí melhor os contextos da história, mas sem spoiler, claro. E é isso. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, gente, eu estava esperando aparecer aqui, né, quando alguma coisa importante assim acontecesse. E finalmente aconteceu. Vou explicar pra vocês. Basicamente, a gente começou o livro no ponto de vista do Jason. Tá vendo que na capa tem 3 crianças? É o Léo, a Piper e o Jason. E aí, a gente tem o ponto de vista dos 3. A gente começa com o ponto de vista do Jason, que acorda. O livro começa com ele acordando do nada, num ônibus, com um monte de gente da escola dele. Tecnicamente, ele estuda no internato para crianças difíceis e ele tá do lado de uma menina, que é a Piper, que no caso é a sua namorada, e do Léo, que é seu melhor amigo, né? Supostamente, porque ele não lembra de nada, ele basicamente acordou nesse ônibus e não tá lembrando de nada. E aí a Piper e o Léo ficam tipo, Jason, como assim você não lembra de nada? E ele fica tipo, cara, eu não sei nem quem eu sou. E aí fica nessa confusão, gente. E aí o que acontece? Eles estão indo num passeio de escola e eles vão no museu. Essa parte eu não entendi direito, gente, porque esses livros de fantasia, meu Deus do céu, eu sou muito leiga, tem umas partes que eu não entendo. E não é falta de tipo, sei lá, gente, ler, tipo, eu leio e eu não consigo visualizar, entendeu? Tipo assim, eles estão num negócio do Grand Canyon dentro do museu. E aí, pelo que eu entendi, tem realmente um buraco fingindo que é o Grand Canyon lá dentro do museu, entendeu? E aí, tipo, eles caem nesse buraco e parece que o buraco é fundo. Sendo que, tipo, confusa, entendeu? Mas enfim, só sei que do nada um dos colegas de turma deles é um monstro, igual aconteceu em Percy Jackson, que ele sempre era atacado. Vem esse monstro e aí eles têm que lutar lá, e aí o Jason sem lembrar de nada e tudo. Pega uma moeda no bolso que vira uma espada, né? Lembrou de alguém aí? E aí eles ficam lutando lá, gente, porque o treinador deles, né, que tava junto no passeio, é um sátiro, né? Lembrou de alguém aí? E aí, gente, isso acontece. E é isso. Aí, tipo, eles têm a luta lá e aí o treinador vai embora com o bicho lá numa hora. E aí as 3 crianças ficam bem lá, todo mundo consegue se salvar. Só que aí chega uma pessoa que a gente conhece muito bem, chamada Annabeth Chase. Ela chega com o menino, né? Aí eu já pensei que era o Percy, já falei, caramba, já? Não foi nem, tipo, foi 29 páginas, já vai aparecer o Percy. Mas não, gente, não é isso. Ela chega com o menino, careca, eu fiquei preocupada, né? Eu falei, meu Deus, Percy Jackson raspa a cabeça, só que aí não é ele. E aí, tipo, é realmente a Annabeth, né? Porque o menino fala, tipo, Annabeth, e ele também fala, namorado do Percy Jackson. Não vou entrar em detalhes aqui, mas alguma coisa aconteceu com o Percy. E aí a Annabeth foi lá atrás dessas crianças porque ela teve uma visão com um menino de um sapato só, que no caso é o Jason, porque ele tá com um sapato só. Só que ela fica exaltada, gente, porque, tipo assim, ela olha pro Jason e fica tipo, não é isso. Não é isso que era pra acontecer, não é ele. E aí o menino fica tipo, calma, Annabeth, deve ser ele sim. E a Annabeth fica tipo, não é ele. E aí, gente, ela teve essa visão com esse menino, porque esse menino ia ajudar, né, a descobrir o que aconteceu com o Percy. Mas ela fica tipo, não é ele, não é ele. E por enquanto é isso que acontece, gente. Não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, mas tem coisas que são necessárias falar pra que vocês entendam a história, principalmente se vocês estiverem vendo esse vídeo pra querer saber se vão querer ler o livro ou não. Mas por enquanto o livro tá muito bom, inclusive eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Liguei pra esse barulhão lá fora que tá chovendo, mas esses são os marcadores, gente, que eu separei pro livro. Vocês acreditam nisso? Separei tudo isso de marcador. Separei verde água, separei verde, separei azul. Porque se vocês forem ver, ó, a capa tem muitas tonalidades. Pode ver, tem tonalidade de azul, tonalidade de verde água, verde escuro. Então assim, né?
perfeito, gente, amarelo. Eu não tenho muito amarelo, tá acabando, mas ainda bem que eu tenho um pouco ainda. Então eu tô pensando em fazer um degradê, né? Porque a gente tem pontos de vista do Jason e do Léo e da Piper. Vocês viram ali? E aí eu tava pensando em fazer tipo um degradê, né? Tipo, ai, sei lá, Jason, vem esse verde, Piper, vem o verde água, Léo, vem o azul, entendeu? Eu tô pensando em fazer isso. Só que tem o amarelo também, então vou pensar direitinho. Talvez eu deixe o amarelo pra coisas importantes da história, ou então, tipo, por exemplo, essa parte que a Annabeth aparece seria o amarelo, porque são coisas que remetem a Percy Jackson e os Olimpianos, né? Mas eu ainda vou pensar. Gente, tô aqui lendo e eu já fiz duas marcações que eu já tava pra fazer já faz tempo, né? Porque tecnicamente eu comecei esse livro ontem. Porque, só que, tipo, eu li, tipo, até a página 15, entendeu? Foi uma coisa só pra começo mesmo. Mas agora, né, como, tipo, eu comecei ontem, mas hoje eu, né, agora eu vou engatar de vez. E a Piper está falando aqui, chegou no ponto de vista dela, logo depois que o ponto de vista do Jason acabou, né? E aí, logo depois, né, também que a gente soube daquela bomba de Annabeth Chase já estar aqui no livro e o caos já ter acontecido, né? Porque, meu Deus do céu, gente, o Percy, nossa, o cara não tem um segundo de paz, que ódio, mas enfim. Aí a Piper tava falando aqui que ela tá começando exatamente como no sonho dela. Então, assim, o que aconteceu? Durante todo aquele semestre, Piper tentara se aproximar, fazer Jason perceber que ela era mais que uma amiga. Finalmente conseguiu fazer com que ele a beijasse. As últimas semanas tinham sido as melhores da sua vida. E depois, 3 noites atrás, aquele sonho destruíra tudo. Uma voz terrível trazendo notícias terríveis. Não contara a ninguém, nem mesmo a Jason. E agora, ela não tem nem ele, né? Porque ele perdeu a memória e já não sabe mais quem ele é. Então é pior ainda, né? E aí ela tá falando aqui que era como se alguém tivesse apagado a memória de Jason e ela estava presa num replay horroroso. Como assim replay? Interessante, né, gente? Uma coisa que eu queria falar com vocês é que eu queria muito ter um Funko Pop do Percy Jackson. Gente, eu sei que esse livro aqui é sobre Jason, Piper e Léo. Inclusive, ela falou aqui, esqueci de falar pra vocês, ela falou aqui que o Léo não, o Jason, ele estava de pé bem assolado, aqueles olhos azuis como o céu, o cabelo loiro bem curto e aquela cicatriz fofa no lábio superior. Então, gente, eu falei errado. Eu achei que o Jason era esse aqui. Não, não me perguntem de onde eu tirei isso, tá? Provavelmente eu falei só porque o ponto de vista dele foi o primeiro. Então, assim, esse aqui é o Léo e esse aqui que é o Jason, que é namorado, né? Namorado entre aspas, né? Da Piper. Não esse aqui, então eu falei errado. Inclusive, gente, não, deixa eu falar mais uma coisa aqui antes de eu falar de Funko Pop, de Percy Jackson. É que olha essa capa, gente, que capa linda. Olha isso aqui, que capa linda, minha gente. Não, e eu tava pensando, né? Porque os livros de Percy Jackson e os Olimpianos, eu tenho todos os livros, gente, de Percy Jackson e os Olimpianos. Inclusive, eu fiz vlog de leitura do primeiro livro aqui no meu canal. Por isso que eu decidi fazer de Herói Perdido também, né? Eu não fiz dos 5 livros de Os Olimpianos e provavelmente não vou fazer dos 5 de Heróis Perdidos, né? Que vem depois de Os Olimpianos. Provavelmente eu vou fazer só do primeiro livro, igual eu fiz na outra saga. E pra quem não sabe, esses livros de Percy Jackson e os Olimpianos, as capas são recentes. Vou mostrar pra vocês ali na minha estante. As capas são recentes, gente, ou seja, as capas antigas são lindas e essas novas são lindas também. Só que, tipo assim, não é tão linda quanto a antiga, sabe? E eu tenho a sensação de que logo mais aí o Herói Perdido também possivelmente pode ganhar capa nova. E tomara, né? Quer dizer, tomara não. Ainda bem que eu comecei a comprar já com essas capas mesmo, que são as capas clássicas, né, gente? Porque eu acho que as capas clássicas, né? Porque, tipo assim, os livros antigos de Percy Jackson tinham as capas nessa mesma vibe, sabe? Nesse mesmo design, desenho. Então, assim, meio que é como se eu estivesse segurando um livro que, tipo assim, falasse pra mim, você não tem os livros antigos de Percy Jackson, os Olimpianos, mas você tem de Os Heróis Perdidos, entendeu? De O Herói Perdido, não. De Os Heróis do Olimpo. Eu tô falando Herói Perdido, mas é o nome desse livro, né, gente? O nome da saga é Heróis do Olimpo. Cabeçona, mas enfim.
Vou mostrar pra vocês as capas do Percy Jackson, da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Bom, gente, esses daqui são meus livros de Percy Jackson e os Olimpianos. Tem vlog de leitura no canal desse livro aqui, que é o primeiro livro. É o Percy Jackson Ladrão de Raios. E aí depois a gente tem os outros. E aí uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que eu já comprei esses 2 livros aqui. Pra quem não sabe, tem aquela série, né? Existe uma série de Percy Jackson, a série do Disney Plus, né? Porque provavelmente todo mundo conhece Percy Jackson só dos filmes, né? E aí tem a série nova, e essa série nova ela lançou em 2023. E aí o Rick, né, que é o autor de Percy Jackson e Heróis do Olimpo, enfim, o que ele fez? Ele escreveu esses livros aqui em 2023. Ele, inclusive, colocou, eu achei muito fofo quando eu vi, ele colocou na dedicação os nomes dos atores, né, que fazem os 3 principais de Percy Jackson e os Olimpianos, que é o Percy, a Annabeth e o Grover, que é um sátiro, né? Então, assim, gente, ele fez esses livros, ele fez é uma trilogia, gente, é uma trilogia nova de Percy Jackson, entendeu? Porque, assim, Percy Jackson acaba aqui, nesse livro aqui, ó, em O Último Olimpiano, Percy Jackson acaba, entendeu? E aí depois vem os Heróis do Olimpo, que é o que eu tô lendo agora, o primeiro livro, né? E aí depois vem esse aqui, que é Percy Jackson, a Fúria da Deusa Tríplice, e tem O Cálice dos Deuses, que é o segundo livro. Ah, tá, mas cadê o terceiro? Gente, o Rick, ele não escreveu ainda o terceiro livro. E aí, por isso que eu ainda não tenho, mas vocês viram que eu sou meio ansiosa, né? Já até comprei os livros aqui já. Infelizmente, só vou poder ler quando eu terminar Heróis do Olimpo. E são 5 livros, eu ainda tô no primeiro. E tem o segundo aqui já, ó. Vou mostrar pra vocês. O Filho de Netuno. Esse livro também, que é sensacional de lindo. Olha isso, gente. Muito lindo. É o segundo livro. Faltam 5 agora, né? Meu Deus. E aí, só depois que eu ler esses 5, eu vou poder ler esses 2 aqui, mas eu já comprei. Porque eu gosto muito de Percy Jackson, eu já queria ter, né? Mas é isso, gente. Gente, fui mostrar livro. Nossa, fui falar de coisa nada a ver, esqueci do que eu tava falando. Eu tava falando do Funko Pop, né? Tipo assim, gente, mano, eu queria muito ter o Funko Pop do Percy. Tipo assim, pra mim é um crime a Disney não ter feito o contrato com a Funko pra fazer Funko Pop de Percy Jackson, gente, da segunda temporada. Porque assim, da primeira teve, entendeu? E aí tem só do Percy. Eu não sei se eu falo Percy ou Percy, às vezes eu mudo, não liguem. Mas enfim, tem um dele, tem um da Annabeth, tem um do Grover. E assim, gente, meu, a coisa mais fofa do mundo, sabe? Dá pra ver que é tipo um Funko deles criancinha, assim, é muito fofinho. Só que aí agora, eles não fizeram da segunda temporada, gente. Pra mim isso é um crime. Pra quem não sabe o que é Funko Pop, é esses bonecos cabeçudos aqui, ó. Tão vendo? É esses bonecos. Gente, não fizeram, velho. Nossa, que ódio. Mano, se fizer da terceira temporada, eu vou comprar. Juro, porque... Nossa, sonho. Sonho se fizerem. Gente, fui mostrar os livros ali e esqueci de falar o que eu tava falando. Terminar de falar. Eu tava falando de Funko Pop de Percy Jackson. Gente, na primeira temporada lançou uns Funko de Percy Jackson, né? Pra quem não sabe o que é Funko, é esses bonecos aqui, tá vendo? E aí, na primeira temporada tem um do Percy. Gente, às vezes eu falo Percy, às vezes eu falo Percy, nem liguem. Mas enfim, tem um do Percy, tem um da Annabeth, tem um do Grover. E aí, não acha mais, gente, não acha. E quando você acha, tipo assim, R$ 800, né? Um absurdo. E aí, tipo assim, a segunda temporada lançou e não teve, gente, Funko Pop. Meu, pra mim é um crime a Disney deixar a Funko de fora da divulgação da série. Porque, gente, por que fizeram Funko Pop da primeira temporada pra não fazer da segunda? Como assim? Primeiro que já teve pouca opção, né? Porque são 3 Funko Pops, um de cada personagem, não tem nem variação. E aí eles me vêm e faz um Funko Pop que não dura nem um ano de estoque. Porque ano passado eu procurava, eu já não achava, entendeu? E aí me vem e não fazem na segunda temporada, gente. Gente, se a Disney não fizer contrato pra ter Funko Pop da terceira temporada, meu, eu vou ficar revoltada, gente. Porque eu quero muito ter um Funko Pop do Percy Jackson. Meu, é um absurdo o que eles fizeram, olha. Gente, já tô numa parte aqui, que as crianças chegaram no acampamento. E tem sempre aquela coisa, né? Crianças não, tá, gente? Eu tô falando crianças porque é mais fácil falar.
Mas, assim, eles praticamente são adolescentes já, pré-adolescentes, sei lá. Acho que eles têm na faixa de 15 anos, entendeu? Ninguém ainda disse. Mas pela aparência deles, pelo jeito que o pessoal tá falando, né? E por uma fala da Anabeth, né? Que a Anabeth em certo momento fala assim: quantos anos você tem? 15? Basicamente, eu acho que essa é a idade deles. Eles realmente parecem ser mais velhos que o Percy era no primeiro livro. Na verdade, esse livro parece ter um tom um pouco mais velho, assim, do que os livros de Percy Jackson. Porque, assim, no primeiro livro, o Percy tinha 13 anos, gente, uma criança. Então, assim, é um livro infantil, sabe? É meio que um Harry Potter da vida. E aí, assim como em Harry Potter, nos últimos livros ele fica, né, com a Gina, nos últimos livros de Percy Jackson os Olimpianos, ele fica com a Annabeth. É um processo, demora, porque ele vai envelhecendo e tudo aquilo vai sendo construído. E, obviamente, o romance não é o foco, mas é uma coisa que tá lá presente. Então, aqui nesse livro, eles já são mais velhos, então é uma pegada mais diferente. Só que a gente vê algumas semelhanças, né? Por exemplo, três protagonistas, né? Igual era no Percy Jackson dos Olimpianos, que, tipo, o protagonista era o Percy, mas, tipo assim, entendeu? A gente podia dizer que era o trio, entendeu? É que nem aqui, é o trio, só que a diferença é que aqui os três são realmente os protagonistas. E aí eles chegaram no acampamento, tem toda aquela discussão, tipo, ai, tem certeza que eu sou filho de um deus? Ai, tu tem certeza que você não tá doido da cabeça? Tipo essas coisas, né, gente? Porque eles sempre duvidam, óbvio. E aí, uma das crianças já foi reclamada, né, pelo pai, que no caso foi o Léo. Não vou falar que Deus é, porque eu acho assim, gente, que eu tento ao máximo não dar spoiler nos meus vídeos. E por mais que às vezes seja muito difícil, eu tento, sabe? Porque assim, eu quero fazer um vídeo legal, eu quero fazer um vídeo onde você possa entender a história, mas não, tipo assim, não tem informações que na hora que você lê o livro, você vai ver que você já tá sabendo tudo, sabe? Não é assim que eu quero que seja, né? Então, assim, se fosse eu acho que eu não gostaria de saber quem é os pais deles, entendeu? Então, todo momento que isso for mencionado, eu vou tentar tirar fora da história, até porque isso não é o foco, né? Pelo que eu vi aqui, o foco é realmente isso que, sei lá, tem acontecido com o Percy. E sobre o Jason, gente. Eu tô achando que o Jason é meio que vai ser um Percy 2, entendeu? Mas enfim, vamos ver, né? E aí o Léo foi reclamado pelo pai. E aí eles estão fazendo um tour pelo acampamento, estão mostrando tudo pra cada um. E aí tem uma cena que o Jason, ele tá sem camisa, assim, porque na hora que eles caíram no acampamento, eles caíram na água. E aí a Annabeth vê uma tatuagem no braço dele. Uma tatuagem que tem tipo um QR Code, falou aqui, bem estranho, né? E um bicho, um animal, não lembro qual era. E aí, essa tatuagem ele não lembra como tem, enfim, não sabe. E aí, existe essa grande dúvida, né? E aí todos os campistas ficam, tipo, um suspeito. E aí eu tô achando, gente, que o Jason vai ser uma espécie de Percy 2. E eu já vou ficar com ciúme, gente, porque, ai, eu gosto muito do protagonista Percy, sabe? Tipo, nossa, velho, aí agora vai meio que aparecer outro herói aí. Eu tô achando que o Jason é o herói perdido, gente. Eu estou achando que é ele. Mas quem sabe, né? Enfim, só sei que enquanto o Jason não lembra de nada, a Annabeth está conversando com a Piper, porque meio que aconteceu uma coisa, né, super importante, porque assim, gente, a Piper tem certeza que já namorou o Jason, mas o Jason não sabe nem quem ele é. Então, assim, a Annabeth chega na Piper e pergunta assim, qual que é o sobrenome dele? Ele já falou sobre pais, sobre amigos, sobre outras escolas, já falou qualquer coisa sobre ele. E a Piper não sabe de nada, gente. Então a Annabeth explica que tem a névoa e que às vezes os próprios semideuses podem ser afetados por essa névoa. Então, tudo que ela teve com o Jason pode muito bem ter sido a névoa e um engano da cabeça dela. Ela fica super triste, ela chora, porque ela fica tipo, eu sei que a gente teve algo. Só que aí, gente, eu acho que a Piper também vai ter um grande, assim, papel nessa história, porque assim como o Jason não se lembra de nada e tem esse grande mistério em volta dele, tem a parte de que a Piper teve aquele sonho. Então, assim, no sonho, ela diz que uma voz falou pra ela que ou ela faz o que essa voz manda, né? Ou você faz o que eu mando, ou o seu pai já era. Então, assim, gente, meio que ela teve esse sonho há 3 dias atrás. E, né, mesmo tempo aí que algo aconteceu com o Percy.
Então, assim, ela fala pra Annabeth, inclusive, que é exatamente o tempo que, tipo assim, o tempo que a Annabeth começou a ficar com o Percy é o mesmo tempo que ela conheceu o Jason, só que ele só tá com o Jason há, tipo, algumas semanas. Então, assim, gente, é muito estranho, entendeu? Porque ela acha que esse relacionamento com o Jason é real, mesmo descobrindo agora que ela não sabe nada sobre ele, ela tem esse sentimento de que é real. E também tem a questão desse sonho, né? Que tem alguém fazendo chantagem com ela. E aí ela fica tipo assim, caramba, essa vai ser a minha nova família e eu vou trair eles. Tipo assim, gente, o livro já começa assim, tipo, ela já tá página 50 e a Piper já tá falando de trair o pessoal, sabe? Numa vibe bem aquela menina de Percy Jackson, as Olimpíadas, esqueci o nome dela. Que tem um certo momento que ela chega a trair também o pessoal do acampamento. Ela, inclusive, era amiga da Clarice, né? Então, assim, gente, ela já fala assim: esse pessoal que era pra ser minha família, já vou trair eles. Então, tem alguém fazendo chantagem pra que ela faça o que essa pessoa manda, porque essa pessoa falou que ela ia ser encontrada, que ela era uma semideusa, né, nesse sonho, e que ela ia ter que fazer isso, senão o pai dela já era. Então, assim, gente, né, bem suspeito também. E o que a gente sabe até agora também é que a Piper, ela meio que roubava as pessoas, ela meio que diziam que ela era uma ladra. Só que não era assim, gente. Ela contou pra Annabeth que, por exemplo, ela chegava numa loja e ela falava pro cara: me dá esse chiclete aí. E o cara falava assim, toma. Tipo assim, ela pede e as pessoas dão, entendeu? E as pessoas não percebem. Então, assim, ela meio que já foi chamada de ladra várias vezes por isso, né? Porque parece que ela rouba, mas na verdade não. Ela chega no cara, ela chegou mesmo num cara e falou, me dá esse carro. E o cara deu o carro, entendeu, gente? Umas coisas assim. Então, assim, não tem nem ideia ainda de quem pode ser a mãe dela, né? Porque o pai é humano. E até agora só o Léo foi reclamado. E é isso que aconteceu até agora, gente. Gente, a Annabeth tá mostrando aqui, né, os chalés pra Piper. E, gente, pelo amor de Deus, juro. Mano, se o Jason for filho de Poseidon, eu vou ficar com muito ódio, gente. Não, porque, tipo assim, ó. Quando eu leio um livro desse tipo, eu gosto do protagonista, né? Tipo assim, eu gosto daquele cara. Porque, tipo assim, ele é o protagonista, tipo assim, ele é o escolhido, entendeu? Eu gosto muito desse negócio de o escolhido. Porque, tipo assim, gente, Harry Potter, tecnicamente ele era o escolhido, né? Da profecia e tudo. E aí depois a autora me vem e me fala que não só o Harry era uma criança, não, o Harry não era o escolhido, ele era tipo a outra opção, porque tinha o Neville que também era da Grifinória, ele e o Harry eram os dois que um dos dois poderia ser a criança da profecia, entendeu? E aí acabou sendo o Harry. Mas, gente, pelo amor de Deus, por que ela colocou outra criança no meio? Ou é o Harry, ou não é o Harry, gente. Eu sei que no final acabou sendo ele, mas, tipo assim, para, entendeu? Não gosto dessas coisas, gente. Juro, não gosto. Eu gosto do protagonismo mesmo. Protagonista, entendeu? Que nem o Percy lá na série. Quando, tipo assim, estão escolhendo as crianças da missão e aí não escolhem ele, ele fica tipo assim, como assim eu não vou pra missão, gente? Muito protagonista mesmo. Mas, brincadeiras à parte, gente, eu gosto muito disso, sabe? E aí, tipo assim, o fato do Percy ter sido a única criança no chalé de Poseidon, assim, por muito tempo, né? Porque depois apareceu o irmão dele, Tyson, que na verdade nem é uma criança em si, né? Ele é um ciclope criança. Tipo, falando assim de semideuses mesmo, sabe? Meio humano, meio deus. Tipo assim, ele foi o único, entendeu? Do chalé de Poseidon. E, gente, se o Poseidon me vier e meter mais um filho, meter mais uma criança naquele chalé, eu vou ficar com muito ódio, gente. Porque não é pro Percy ter irmão, é pro Percy ser exclusivo. Porque, tipo assim, gente, pra mim, quando eu penso, tipo assim, que todos os chalés estão lotados, mas que tem sempre um chalé diferenciado, por exemplo, na Artemis, é a Artemis, né? Ela não tem filho, então, tipo assim, o chalé dela é vazio, existe, mas é vazio. Por quê? Porque ela não tem filhos. Mas, assim, no caso de Poseidon, ele tem filhos, alguns, a maioria estão no mar junto com o pai, mas tem o caso do Percy que tá lá no chalé, entendeu? É um semideus, mas é, tipo assim, o único, vamos dizer assim, né? Tipo assim, que exista, porque tirando o Percy, que é semideus, não tem mais nenhum semideus filho de Poseidon. Todos os outros filhos é Ciclope. Mano, deve ter até peixe que é filho de Poseidon, entendeu? Então, assim, gente, se o Jason for filho de Poseidon, mano, eu vou ficar muito brava, velho. Não, juro.
Bom, gente, voltei aqui pra falar com vocês e eu queria falar uma coisa, gente. Se eu estiver falando muito de Percy Jackson, me desculpa, mas é que é um pouco difícil falar desse livro e não falar de Percy Jackson, né? Porque esse livro vem depois de Percy Jackson. Então, assim, gente, o que eu queria falar pra vocês é que eu tô sentindo uma vibe bem Percy Jackson, porque assim como o Percy teve uma coisa, assim, exclusiva dele, né? Que, por exemplo, quando ele chegou no acampamento, ele era o único filho de Poseidon, aí já foi uma coisa. Aí depois teve toda aquela história com a profecia, outra coisa. Assim, gente, de certa forma, eu tô sentindo isso aqui, sabe? Tipo assim, não só a Piper e o Jason têm um segredo, sabe? Tem essa exclusividade, como o próprio Léo também tem, gente. Eu achava que ele não tinha nenhum segredo, mas ele tem. Ele tem um segredo. Como eu falei pra vocês, é um segredo bem cabeludo, hein? Assim, gente, os três têm coisas importantes aí por vir, né? Mas eu tô gostando bastante. Uma coisa que eu achei interessante é que, conhecendo o chalé do Léo, eu achei bem legal, assim, né? Porque, lendo Percy Jackson, eu fiquei acostumada a ver as coisas pela visão do Percy e não saber de muitos detalhes, né? Até porque, tipo, por que ele ia se envolver com outros chalés? Por que ele ia descrever totalmente? Então é muito legal esse livro, por quê? Porque sabendo qual chalé de qual criança, né? Assim como o Léo já foi reclamado, a gente conhece melhor o chalé dele, a gente entende melhor os irmãos dele, né? Que é uma coisa que a gente não tem nos livros de Percy Jackson, né? Assim, acho que só um pouco com a Annabeth, né? Porque a gente entende muito, assim, sobre a cabeça dos filhos de Atena, né? Mas dos outros chalés, não. Então isso é bem legal, né? E eu acho que eu nem comentei com vocês, mas eles já mencionaram aqui já sobre aquilo que o Percy fez, né? No último livro. Porque, pra quem não sabe, ele fez um acordo com os deuses para que os deuses reconhecessem seus filhos, entendeu? Porque não à toa o Luke fez o que fez por conta disso, gente, porque os deuses não davam mínima pros filhos deles. Então, assim, cara, não importa o quanto o Luke estivesse errado, ele tinha um belo de um ponto. Eu acho que se tinha alguém que tinha que fazer uma coisa errada pela mudança, era o Luke, porque ele tinha um bom ponto. Então, assim, depois disso, o Percy conseguiu, né, que os deuses jurassem lá que iam reconhecer seus filhos. E agora, gente, tipo assim, o acampamento tá triplicado, entendeu? Tem muita mais criança, não só tem as crianças dos grandes deuses, mas também tem dos deuses que não tem trono no Olimpo, entendeu? Então tem muito chalé novo, muita criança, e é bem interessante, né? A gente vê como o Percy fez a mudança, porque a proposta do Luke era fazer a mudança, e quem acabou fazendo a mudança em cima do que aconteceu com o Luke foi o Percy, né? Então, por mais inimigo que os dois tenham sido, o Percy conseguiu fazer isso, né? Pelo Luke, pelas crianças, enfim. Isso foi bem legal, né, gente? Mas eu tô gostando muito do livro. Ai, gente, eu gosto muito. Nossa, eu peguei um apego em Percy Jackson e agora eu acho que eu vou gostar de toda essa saga. Eu só tô curiosa pra saber se eles vão ser os protagonistas de todos os livros. Ou se vão ser, tipo, só desse, sabe? Porque na capa do próximo livro, eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, só tem uma criança, entendeu? Inclusive, eu acho que é o Percy, gente, porque ele tá no mar. Eu acho que é ele. Não sei, não faço ideia. Mas enfim, tô curiosa pra saber aí quem vão ser os principais. Eu tô curiosa mesmo pra ver o Percy de novo, gente. Eu quero ver ele. É ele que eu quero ver. Mas enfim, né? Vamos lá. Bom, gente, voltei aqui pra falar com vocês. Eu já tô há vários dias, né, sem aparecer aqui. Eu não tava lendo nada do livro. Mas agora eu tô lendo e aconteceu bastante coisa e eu vou contar tudo pra vocês. Basicamente tem que ser por parte, gente, porque aconteceu muita coisa. Na hora de todo mundo ir pra fogueira, todo mundo, todos os chalés, né, todos os semideuses, todo mundo conversa sobre essas coisas. Porque, assim, gente, o que acontece? O Chiron fala pro Jason dar um passo à frente e mostrar de quem ele é filho, porque a verdade é que o Jason não foi reclamado, ele já tinha sido reclamado há muito tempo atrás, e como ele não se lembra, né, ele não sabia de quem ele era filho. Mas é mostrado pra gente de quem ele é filho, e eu não vou falar pra vocês, obviamente, porque eu não quero dar spoiler, quero que vocês tenham, né, essa emoção de ver pela primeira vez. E assim, é bem difícil não falar, né, porque explicar a história fica mais fácil falando disso, mas eu não quero falar, né, gente? Então, assim, vou tentar dar um mínimo de spoiler possível. Vou tentar só explicar a história mesmo, pra vocês entenderem. E é isso, gente.
Mas enfim, então nessa hora que tá todo mundo lá na fogueira, a Rachel, ela vira o oráculo e ela fala a profecia que diz que o filho desse tal deus ou deusa, não vou falar quem é, que no caso é o Jason, né, tem que resgatar a Hera. E aí gera grande comoção lá, porque, enfim, o Jason tem que escolher 2 pessoas e na profecia fala essas pessoas. Tipo assim, não é que fala essas pessoas, fala o símbolo das pessoas. E eu não vou falar que isso não vai entregar totalmente, mas obviamente quem é que vai ser é o Léo e a Piper, né, gente? Isso é meio óbvio, então eu vou falar aqui. E aí o que acontece? Gera essa grande comoção, porque um menino, inclusive, fala, Annabeth, tem que ser você, porque você é experiente, não sei o quê. E a Annabeth fala que ela não vai ajudar a Hera coisa nenhuma, porque a Hera sempre foi ruim com os heróis, e não importa quantas coisas a Annabeth faça, a Hera sempre vai pegar no pé dela depois. Eu achei essa parte bem engraçada, porque a Annabeth literalmente tá batendo o pé, gente, que ela não vai salvar a deusa dos deuses. Ela não vai salvar, ela não quer, ela não vai salvar. Olha que diva, gente, essa menina. E aí, o Jason escolhe, né, as pessoas que vai com ele, que é o Léo. E aí, na hora de escolher a Piper, ela é reclamada, gente. Porque, tipo assim, gera um grande debate também. Porque, como eu falei pra vocês, é falado na profecia os 2 símbolos de pessoas que ele tem que escolher, dos 2 chalés. E aí, a Piper até então não tinha sido reclamada, né? Então, assim, uma menina lá, ela fala assim, tem que ser eu, não sei o quê, porque esse símbolo aí é do meu chalé. Só que aí a Piper fica tipo assim, não, tem que ser eu, porque eu tenho que ajudar o Jason. E aí, tipo assim, a Annabeth fica tipo, não, mas tem a profecia, não sei o que, a profecia falou isso. E aí a Piper bate o pé, gente, do nada, ela, tipo, bate o pé lá e ela fica tipo, não, tem que ser eu, entendeu? E como ela tem aquele pequeno poderzinho de persuasão, ela, tipo, todo mundo fica, tipo, começa a pensar, tipo, faz sentido. Só que o que acontece? Nessa hora, ela é reclamada. E, gente, faz total sentido, gente. Faz total sentido. Lembra que eu contei pra vocês aquela história do carro e tudo? Que ela pedia pra pessoa e a pessoa dava pra ela? Tipo, como se ela convencesse a pessoa? Então, gente, eu não sei como eu não pensei nisso antes. Eu não entendia nada mesmo dos outros chalés. Porque é só você saber disso que provavelmente você já deve sacar aí de quem que ela é filha, né? Então, assim, faz total sentido. Não sei como eu não pensei nisso. Mas, enfim, gente. E aí é isso que acontece. E aí eles, né, provavelmente vão partir aí pra essa missão. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que em cima disso também tem a grande profecia, que eu acho que em Percy Jackson eles mencionam sobre uma grande profecia, mas é aqui que a gente descobre, né, que essa grande profecia já começou. A Rachel admite lá pra todos os chalés que começou mesmo a grande profecia. E assim, eu acho que esses livros vão ser igual a Percy Jackson, porque assim, gente, Percy Jackson, a grande profecia de Percy Jackson era a profecia dos 3 grandes, né? Então, assim, só que tinha essa profecia, só que em cada livro o Percy resolvia algum acontecimento, sabe? Então, assim, por exemplo, no primeiro livro de Percy Jackson, ele tinha que ir atrás do raio de Zeus. E então, assim, tinha uma profecia sobre isso, entendeu? Então era uma pequena profecia em cada livro pro Percy resolver cada aventura, mas no final tudo isso ia resultar na grande profecia. Então, eu acho que isso também vai acontecer aqui, porque além de ter a profecia deles terem que salvar a Hera, provavelmente isso vai ter dedo na grande profecia, né? Assim, o que virá acontecer com o Percy, que a gente não tem nem ideia do que aconteceu com o coitado. Mas, enfim, gente, então é isso. E aí, eu acho que é só isso só que eu tenho pra falar pra vocês. Acho que gente. Acho que eu falei tudo, mas se tiver mais alguma coisa, eu volto aqui pra falar com vocês. Ai, gente, o Léo, ele é aquele menino, sabe, que fica fazendo brincadeira pra não pensar, tipo, nas coisas ruins, não pensar nas coisas tristes, enfim, não pensar sobre a mãe dele. E, nossa, isso me lembra muito Gypsy, que ódio, eu não posso ver um menino assim que eu penso no Gypsy. Mas enfim, gente, o que eu queria falar pra vocês é que ele se sente muito excluído, né? E aí ele tava contando aqui que quando o Jason e a Piper namoraram, começaram a namorar, ele se sentiu triste, né? Tipo, excluído, como se os amigos não precisassem mais dele, apesar de ele se sentir feliz por eles. E quando ele descobriu que o que aconteceu com o Jason, que, tipo, toda a amizade com o Jason lá não era verdade, ele até que se sentiu aliviado, olha isso, gente, porque ele sentiu que tudo poderia recomeçar.
E aí ele tá falando aqui, né, que o Jason e a Piper quiseram ficar sozinhos no momento aqui do livro, né? Só que, gente, ele que falou pros dois ficarem sozinhos, olha isso. É aquela coisa, né? Tipo assim, você acha que aquilo é de um jeito, mas quem causou aquilo foi meio que você, né? Tipo assim, ele falou assim, ai, fiquem aí que eu vou lá. E aí eles ficaram, tipo, nem certeza. E aí ele ficou tipo, sim. Aí agora ele tá falando, não, eles quiseram até ficar longe de mim. Gente. Mano, que vontade de chorar, velho. Nossa, aconteceu uma coisa mó triste aqui. Gente, eu sei que eu tô rindo, mas é que, tipo assim, mano, sei lá. Ah, velho, que triste. Mano, não acredito, velho. Gente. Nossa, eu fiquei triste agora. Ai, gente, que ódio. Mano, é muito besta. Tipo assim, não é besta. Mas, tipo assim, é uma coisa triste, velho. Eu fiquei triste agora. Ai, gente, que ódio. Não vou nem falar, mano. Senão é spoiler, mas, tipo assim. Tô chorando. Nossa, mano. Caraca, que ódio, velho. Mano, eu não choro lendo Biden certinho, mas eu choro lendo Percy Jackson. Ai, que ódio, viu? Nem é Percy Jackson, mas tá bom. Ai, gente. Mano, aconteceu uma coisa muito triste aqui, velho. Eu tô rindo porque, tipo assim, sei lá, mano. Porque eu tô rindo. Porque eu tô chorando, não esperava. Ai, que ódio. Gente, vou continuar lendo aqui, mano. Não acredito que isso aconteceu, velho. Mano. Bom, gente, os personagens principais finalmente encontraram alguém que vai fazer uma diferença nessa história, alguém que vai, tipo assim, ser o ponto final pra eles conseguirem ir lá e resolver todo o problema e pegar a Era e, enfim, né, aquele negócio da Piper também. E, tipo assim, gente, eles foram ver Eolo. E esse Eolo é Eolo, né? Acho que é, gente, Eolo. Não sei como que fala. Vou falar Eolo. Mas esse Eolo, ele é um dos espíritos do vento, né? E aí, tipo assim, gente, ele falou uma coisa aqui que só me dá cada vez mais certeza de quem o Jason é. Então eu já tenho suspeitas, né, do que o Jason é. Porque, juro, gente, eu não sei nada da história desses livros, igual eu falei pra vocês. Eu tenho suspeitas, né, porque ao decorrer do livro, muita gente vai falando algumas coisas meio que entrelinhas pro Jason, sabe? Que fazem a gente perceber o que ele é. Então, assim, o Eolo falou assim que isso que a Era fez foi muito arriscado e que vai acabar terminando em banho de sangue. Mas eu não acho, gente, que isso vai terminar em banho de sangue. Eu não acho. Eu acho que eu tô entendendo a história agora. Acho que eu tô entendendo quem eles são. Mas assim, não vai terminar em banho de sangue. Vai terminar em amizade. Se bobear, o Jason e a Pepper ainda vão voltar a namorar. Gente, o amor supera barreiras, entendeu? Vocês que já leram esse livro e sabem, né, o que o Jason é e tudo, toda aquela história lá, que eu suspeito que seja isso. Mano, que banho de sangue o que, fi? Essa rivalidade, ó, it's end now. Ai, gente, sabe aquele negócio da Piper achar que o Jason era namorado dela? Então, ai, gente, que ódio. Mano, tomara que eles fiquem juntos, sério, tomara. Porque aconteceu uma coisa aqui, a Piper tá falando com uma pessoa muito importante. Eu não vou falar, senão vai entregar totalmente, né? Vai entregar tudo, tipo, tudo mesmo. Mas, ai, gente, juro, tomara que o que essa pessoa esteja falando pra Piper, tipo, realmente dê pra acontecer, né? Que é ele e ela ficarem juntos, né? O Jason e a Piper ficarem juntos. Ai, gente, pelo que eu tô vendo aqui, essa guerra aqui da grande profecia vai ser pior do que a profecia lá do Percy Jackson, mano. Eu acho que essa guerra vai ser muito pior, porque pelo que eu tô vendo aqui, tipo assim, beleza, os titãs odiavam muito os deuses, né? Mas aqui a gente tem gigante, aqui a gente. É que se eu falar vai ser spoiler, né? Mas, cara,
tem muita gente que odeia os deuses envolvida, entendeu? Então, assim, eu acho que essa guerra vai ser 30 vezes pior. Gente, a Piper é a maior diva de todas, vocês não têm noção. A missão, eles terminaram a missão e voltaram pro acampamento. Não vou contar nada da jornada deles, vou deixar pra vocês lerem e ver o que acontece, porque acontece muita coisa e aparece muita gente, assim, que eu não fazia nem ideia que existia, sabe? É sempre assim, gente, foi igual a Percy Jackson aos Olimpianos, muito nome, muita gente que eu nem sabia, porque eu não entendo nada desse negócio de gregos, enfim. Mas só sei que eles voltaram pro acampamento e a Piper acabou de desafiar a gente, a conselheira-chefe do chalé, né, delas. E, mano, vocês não têm noção da cena. Ai, vocês têm que ler pra entender, mas juro, ela foi muito divônica aqui. Mano, gente, mano, não acredito. Gente, eu tô na página 439. É a última página. Olha aqui. Ó, eu tô nessa página aqui. Gente, mano, eu tô em choque. Acabou de acontecer uma coisa muito óbvia, só que eu não esperava. Gente do céu, eu tenho que ler o próximo livro urgente. Urgente. Porque, tipo assim, gente, eu sabia que acontecia uma coisa com o Percy Jackson. Não vou falar aqui, né, pra não dar spoiler. Mas eu sabia porque eu já vi muito vídeo, entendeu? De Reels, assim, e eu peguei spoiler. Só que eu não sabia qual era o contexto. E agora que eu sei o contexto, eu tô me sentindo meio... Vai, como assim você não percebeu? Porque desde o começo do livro dá pra ter uma noção, assim. Mas eu não percebi. Então eu tô em choque. É como se eu tivesse acabado de ver o maior plot twist da história. E eu, tipo, não sabia. E podia ter sabido, mas não sabia. Nossa, gente, sério. Aí esse livro teve muitos altos e baixos, mas só por esse final, só por essa última página, meus amigos. Nossa senhora! Nossa, gostei muito, gente. Não, eu não tinha gostado tanto do livro, mas só por esse final e só por saber que eu vou reencontrar o Percy Jackson no próximo livro, eu já tô querendo ler já. Ai, gente, tô muito ansiosa pra ver. Mano, tem que ler esse livro, gente, sério. Oi, gente, voltei aqui pra falar com vocês e finalmente eu vou falar o que eu achei sobre O Herói Perdido, o primeiro livro da saga Os Heróis do Olimpo. Bom, gente, esse livro aqui, pra começar, foi um livro bem interessante, assim, porque eu senti uma coisa que eu não costumo sentir muito. Eu senti que esse livro teve muitos altos e muitos baixos, e isso me desconectou muito da leitura. Então, tipo assim, eu demorei uma semana pra ler esse livro, o que não é normal pra uma pessoa que tem uma frequência até que legal de leitura, né? Então, assim, eu fiquei bem... Nossa, você tá enrolando demais, né? E toda vez que eu pegava nesse livro, parece que ele não terminava nunca. O que pra mim não é um bom sinal sentir isso, né? Porque ou eu não tô gostando de ler, ou... sei lá, entendeu? Ou o problema é o livro mesmo, porque eu sempre fico com medo de do nada parar de gostar de ler. Gente, sério, eu tenho muito medo disso acontecer, mas enfim, não vai acontecer. Então, esse livro teve muitos altos e baixos e isso me desconectou bastante da leitura. E esse foi um dos motivos pra mim não ter gostado tanto. Eu acho que assim, gente, esse livro aqui, eu sempre vejo todo mundo falando, todo mundo que lê Percy Jackson, quando começa Heróis do Olimpo, eu sempre vejo o pessoal falando, tipo, ai, quando você começa Heróis do Olimpo, mas você sente falta de Percy Jackson. Então, assim, tem esse grande sentimento de que você tá lendo uma coisa relacionada ao universo de Percy Jackson, porém não é o Percy Jackson, entendeu? Não é o Percy Jackson narrando, não é mais uma aventura dele. E isso é bem estranho, sabe, gente? Principalmente porque aqui a gente conhece outros protagonistas, né? Protagonistas esses que vou falar pra vocês, gente. O tio Rick sabe fazer protagonista bom, viu? Porque aqui temos 3 protagonistas e em nenhum momento eu, tipo, me cansei de ver o ponto de vista deles. Eu gostei de todos igualmente, eu gostei bastante mesmo. E o Jason, a Piper e o Léo, cada um com sua personalidade diferente, bem diferente, eles são muito legais, gente. Eu gostei muito desses personagens.
E claro que eles não chegam aos pés do Percy, mas eu gostei muito deles, gente. Eles realmente me cativaram bastante. Na verdade, eles são o ponto alto do livro, eles são a melhor parte do livro. Então eu gostei bastante. A segunda coisa é que eu achei uma história interessantíssima. Pra falar sem spoilers é um pouco difícil, então eu não vou contextualizar muito. Basicamente, eu gostei muito da história. Por quê, gente? A história ela é bem genial, porque o tio Rick conseguiu fazer uma história onde a gente conhece novos personagens, onde a gente conhece uma coisa nova, que não é só a gente estar conhecendo, os próprios semideuses, os próprios campistas do acampamento Meu Sangue estão descobrindo isso, e é muito legal, porque a gente se sente, assim, tão impressionado quanto eles, né? Então, tipo assim, parece uma coisa que o tio Rick tava planejando mesmo e, tipo, foi justamente pra impressionar tanto a gente quanto os próprios personagens dos livros antigos dele. Então, assim, eu gostei bastante do que ele fez, porque ele consegue trazer personagens novos e também vai conseguir trazer o Percy de volta. Já trouxe muitos personagens aí do acampamento, várias pessoas falando, aparecendo a Annabeth, e obviamente ela foi que mais apareceu, aparecendo a Rachel, enfim, todo mundo, até a Clarice sumiu, eu estranhei, só que no final ela aparece lá. Mas enfim, então é bem legal isso, gente. Por mais que eu goste muito do universo antigo, como eu gostei desses personagens novos, pra mim é legal, sabe, ver esses personagens novos. Mas assim, né, não é garantia de que eu vou gostar de todos, né, gente? Porque eu sou muito, tipo, ai, quando eu vejo um personagem novo, eu não gosto do personagem novo. Tipo assim, eu fico, tipo, com ciúme, sabe? Porque, tipo assim, por exemplo, nesse caso aqui, meio que o protagonista principal é o Jason. E aí, vários momentos tinha toda aquela discussão, nossa, todo mundo falando que ele era o herói dos heróis e tal. E eu ficava, tipo assim, mas e o Percy? Então, tipo assim, dá aquela sensação de ciúmezinho, sabe? Então, assim, é bem estranho conhecer esses personagens novos. Mas os três conseguem ter uma personalidade tão legal que é difícil você não gostar deles. O único personagem que me irritou profundamente nesse livro foi o Sátiro, gente. Pra mim, nossa, gastura, ler, toda vez que ele aparecia, de hora que ele nem fala muito, mas toda vez que ele fala é pra me estressar. E assim, ele não tem nada a ver com o Grover, tá? O Grover, mano, o Grover ele é legal na série, nos livros. O jeitinho dele é muito legal, gente. Mas esse Sátiro que o tio Rick colocou nesse livro, não me desceu. Então, essa foi a pessoa que eu menos gostei do livro. Mas, enfim, gente, uma coisa que também aconteceu, mas que também aconteceu em Percy Jackson, foi que muitas das coisas eu ficava perdida, sabe? Muitas descrições de cenário, muitos nomes de pessoas. Tipo assim, às vezes os personagens estavam lá, e aí a personagem, sei lá, a Piper falava assim, nossa, mas foi aquilo que o Marcos e o Clayton falou pra gente. Aí eu ficava pensando assim, mas quem que é Marcos e quem que é Clayton? Porque, tipo assim, eu lembro dos acontecimentos, mas eu não lembro dos nomes. Aí, tipo assim, mano, até eu lembrar de que cena que aparece esse Marcos e esse Clayton, eu já sinto que, nossa, já nem parece que eu li, mas eu li, gente, é porque eu realmente não decoro o nome. E esses nomes gregos também são tudo iguais, é bem complicado. E aí, nesse livro também tinha os mesmos os nomes dos deuses em outra forma, que eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas isso também complicou tudo. Porque ou você pensa de uma forma ou pensa de outra. Se eu for ficar falando, o fulano lá, que na verdade é Zeus, né? Aí eu vou ficar falando o outro nome dele. Aí como que eu vou lembrar? Vou olhar esse nome e depois eu vou falar assim, gente, que nome é esse? De quem que é isso aí? Então eu não vou saber. Então, assim, é muita informação. Mas é normal, né, gente? Mitologia, enfim, quem conhece já vai estar bem familiarizado. E quem não conhece, como eu, tem que aguentar um pouco dessas confusões. Mas pra mim os nomes nem são os piores mesmo, gente. É só as paisagens mesmo que, sei lá, é porque é uma coisa muito fantasiosa. Então, assim, é que nem eu falei, fala que tem um personagem lá com, sei lá, corpo de vaca, mão de galinha, perna de humano. É um pouco difícil, entendeu? De tentar visualizar aquilo ali. E ainda tem toda a questão do cenário, né? Tipo assim, no meio de uma montanha, que nem no começo do livro eles estavam no Grand Canyon, gente. Eu fiquei pensando, como assim no Grand Canyon? Eu tava tentando entender como seria uma exposição do Grand Canyon no museu e como eles estariam em cima, como que eles caíram no Grand Canyon. Gente, eu fiquei pensando e até agora eu não entendi. Então, assim, são coisas que a série de Percy Jackson está me ajudando muito nesse sentido, porque tudo do livro que eu não entendia, eu tô entendendo na série, porque é uma coisa visual, é diferente, né? Então, assim, gente, acho que é só as coisas que me incomodaram mesmo,
Mas, no geral, a história é muito boa, gente. A história que o Tio Rick fez pra juntar o Percy, pra trazer esses personagens novos, principalmente o Jason, que vai se mostrar muito importante, ele se mostrou muito importante na história, eu acho que é muito legal. Eu tô empolgada pra ler os próximos livros, sim. Esse aqui, realmente, eu não gostei muito, eu não vou dar uma nota muito alta, talvez eu dê entre 4 e 3,5, porque foi uma leitura gostosa, tinha muitos momentos que minha cabeça ficava, tipo, toda vez que, sei lá, alguém falava uma coisa dos livros de Percy Jackson, eu ficava, tipo, que nem aquele meme do Leonardo DiCaprio, então, assim, era uma emoção a cada hora, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, tinha hora que o livro ficava, assim, bem paradão, sabe? E aí, tipo, eu não ficava muito afim de ver, sabe? E ainda mais porque eu também não achei nenhum monstro interessante, essas coisas. Então, assim, não foi como se o livro realmente me prendesse o tempo todo, sabe? E como eu falei, eu não costumo sentir isso. Geralmente, ou eu sinto que o livro tá muito bom, tipo, nossa, o livro tá muito bom. E aí, às vezes, o livro fica ruim, ou então, às vezes, eu sinto que, tipo, o livro já começa ruim. Tipo assim, o livro, ele tem um... É como se o livro fosse uma linha reta. Ele me passa a mesma sensação o tempo todo. Uma sensação de livro neutro, uma sensação de livro mediano. Tô gostando, mas não tô amando. Igual foi com Um de Nós Está Mentindo e Paciente Silenciosa. Foi o que eu senti. Então, assim, nesses livros eu já sabia que eu ia me manter nessa reta e que eu não ia nem amar mais, nem amar menos. Eu ia continuar amando da mesma forma do começo ao fim. Também tem aquelas vezes que, tipo, eu começo um livro e o livro tá ruim, mas eu não paro. Uma coisa que, inclusive, nossa, eu queria muito parar de fazer isso, mas eu não consigo, gente, parar de ler um livro que eu não tô gostando, porque eu sinto como se eu tivesse perdido meu tempo, sabe? Tipo assim, nossa, mano, eu perdi tanto tempo nesse livro, eu tinha que estar lendo outro livro, então agora eu não vou parar só de raiva. E eu faço isso, gente, é péssimo, juro, não façam isso. Eu vou tentar parar algum dia na minha vida aí, mas eu espero conseguir. Mas enfim, gente, é isso que eu achei do livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. O livro comigo vai ganhar 4 ou 3,5, vou pensar ainda. Mas com certeza foi um livro legal. Essas aqui foram as minhas marcações, ó, eu fiz bastante até. Nos livros de Percy Jackson não tem nenhuma marcação, uma coisa que eu me arrependi, mas quando eu reler eu vou fazer. E é isso, gente. Eu não vou trazer vlog de leitura dos próximos livros, são 5 livros, eu li o primeiro, né? Eu não vou trazer porque é muito vídeo, sabe, gente? E, assim, às vezes eu gosto de ler pra mim mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, ler gravando exige um pouco mais de tempo, exige um pouco mais de preocupação se eu tô falando demais, se eu tô falando de menos. Então, assim, é um pouco complicado, né? Então, às vezes eu só quero ler pra mim mesmo, pra mim me divertir e só. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.